Eu vou te fazer uma pergunta. E antes de responder, eu quero que você se lembre da última vez que alguém te disse: tá caro. O que você fez? Baixou o preço na hora? Ofereceu desconto antes mesmo da pessoa pedir? Saiu da conversa se sentindo, ou melhor, sentindo que pediu dinheiro em vez de oferecer transformação? Eu sei exatamente como é. Eu já estive aí. Eu já olhei para o papel com o valor da minha mentoria e pensei: ninguém vai pagar isso para mim. Eu já coloquei o preço de 300, 500 reais em algo que realmente transformava vidas, porque eu tinha medo de perder a venda. E sabe o que acontecia? Os clientes não vinham, pediam mais desconto, não me levavam a sério. E quando eu finalmente cobrei o valor real, passei a cobrar 3, 5, 10, 15, 20 mil, o cliente certo finalmente apareceu. Pagou sem questionar, sem pedir desconto, sem dizer depois eu vejo. Então, se você já está cobrando 200, 300, 500 por mentoria que transforma vidas, o problema nunca foi o seu preço. O problema é a sua percepção do próprio valor. E isso vai mudar hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre 3 bloqueios que fazem você cobrar muito barato por aquilo que você transforma. E eu te convido para ouvir isso agora. O primeiro bloqueio, a síndrome da invasora ou do invasor. Você olha para mentores com milhares de seguidores e pensa: não sou igual a eles. Não tenho esse alcance. Alcance não é autoridade. Eu conheço mentores com 100 mil seguidores que não fecham uma venda. E mentores com 500 seguidores até 100 em rede social, mas com fila de espera por 3 meses. A diferença? Percepção de valor. O segundo bloqueio, a armadilha da hora. Se eu te perguntar quanto vale 1 hora da sua mentoria, você responde o quê? 300? 500 reais? Esse é o erro número 1. Você está precificando tempo e não transformação. Encanador cobra por hora, eletricista cobra por hora. Você não é um prestador ou uma prestadora de serviço. Você é um mentor, você é uma mentora. Você transforma vidas, você gera resultados reais. E transformação não se mede por horas. E o terceiro bloqueio, o medo antecipado. Esse é o mais perigoso. Você já entra na conversa de vendas com medo, antes mesmo do cliente abrir a boca. Você já está com o desconto pronto. E o cliente sente. Ele sente sua hesitação, sua insegurança e o tá caro vira uma profecia que você realizou. Agora respira, porque vem a virada. O que realmente determina o preço? Pega agora, pega um papel. Sério, pausa esse vídeo agora. Pega um papel e uma caneta. Eu vou fazer isso também. Agora você pega esse papel e essa caneta, escreve bem no topo. O que meu cliente ganha depois de 3 meses comigo? Não é o que ele aprende, não é quantas sessões, não é quantos módulos, quantas horas, é o que ele ganha. Qual é o resultado que você é capaz de gerar? Uma aluna minha, por exemplo, ganhava 4 mil por mês dando aula para 30 alunos. Até que ela entrou na mentoria Diamante da Lucratividade comigo, decidiu então estruturar a sua mentoria e vendeu a sua primeira mentoria por 7 mil reais para uma pessoa. Outra aluna, massoterapeuta, vendia suas horas para atender na clínica por 300 reais a hora. Atendia por horas. Mas depois de estruturar a sua mentoria, ela na primeira semana vendeu a sua primeira mentoria para uma única pessoa por 17 mil reais e fechou um mês com 4 clientes e um faturamento de 45 mil. Veja o depoimento. Eu procurei uma mentora, eu procurei a Andreia para me ajudar, pois eu tinha muitas ideias e não sabia como eu ia formular o meu método de transformação, a minha mentoria. E ela me ajudou, pegou na minha mão, me ajudou a formatar tudo, modelo de apresentação, tudo. Eu tava travada, sabe? Desde a formatação do meu posicionamento, como a apresentação de vendas e também a entrega da minha mentoria. Então eu tinha muitas dúvidas em relação a isso. E ela conseguiu sanar essas dúvidas. No meu primeiro mês eu consegui fazer 4 fechamentos, que deu 45 mil reais. Então eu sou muito grata. Eu paro e penso, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Porque assim, é tão surreal. Mas eu me dispus a aprender. E hoje eu falo, se você tem dúvidas sobre investir em mentoria, não tenha. Porque mentoria dá ROI.
Se a gente investe um valor X, ele vem 2, 3, 4, muito mais X do que você imagina. Você só precisa dar um passo de fé. Isso é transformação real. E quando você entende o valor dessa transformação, o seu preço para de ser um número que você inventa. Vira um número que você calcula. E agora nós vamos falar dos 3 pilares que vão transformar tudo isso. Eu desenvolvi um método com 3 pilares que funciona para qualquer nicho. Esse é o diamante desse vídeo. O primeiro pilar, o cálculo da transformação. Quanto vale em reais a transformação que o seu cliente vai ter? Sua mentoria ensina alguém a fazer, por exemplo, 10 mil reais a mais por mês. A sua mentoria não pode valer 300 reais. Ela vale uma fração significativa desse resultado. A regra é muito prática. O valor da sua mentoria deve ser entre 10% e 30% do resultado financeiro que ela gera, talvez no primeiro ano, podemos dizer assim. Se, por exemplo, vamos pegar só um exemplo. Se, por exemplo, em um ano você é capaz de gerar 24 mil reais para o teu cliente de lucro, o seu ticket justo da sua mentoria está entre R$ 2.400 e R$ 7.200 reais. E isso é matemática, isso não é opinião. Não é acho que R$ 500 reais tá bom. Isso é cálculo. O segundo pilar é a estrutura que comunica o valor. De nada adianta você calcular o preço justo se a sua mentoria parece um monte de conversa solta. O cliente precisa enxergar o caminho, ele precisa ver como ele sai do ponto A e chega no ponto B. Primeiro passo é o diagnóstico, depois a estruturação. No passo 3 você trabalha o posicionamento e no quarto você escala. E é isso que eu faço na mentoria Diamante da Lucratividade. Quando o cliente vê essa estrutura, ele não pergunta o preço, ele pergunta: quando eu posso começar? E no terceiro pilar é o posicionamento que atrai. Aqui está o segredo que mentores que cobram 5, 10, 20, 30, 100 mil reais por cliente não te contam. Eles não estão competindo por preço. Eles nadam em águas azuis, em oceanos azuis, onde o cliente nem pergunta o valor. E você chega nessas águas com 2 coisas: autoridade genuína construída com conteúdo estratégico e resultados comprovados e um nicho muito claro. Quando eu falo para todas as pessoas, eu não falo com ninguém. Quando eu falo para profissionais de 40, 50 anos ou mais que desejam transformar 30 anos de carreira, experiência, vivência em mentorias lucrativas e cobrar 5, 10, 15, 30 mil por mentoria, agora eu tenho um cliente e esse cliente paga. E isso vai acontecer com você também. E para que isso aconteça, nós vamos agora para um exercício prático. Pega aí seu papel e sua caneta. Ou melhor, pega uma calculadora. Vamos fazer um cálculo bem prático agora, tá bem? E agora você vai fazer junto comigo, ok? E eu te convido para fazer mesmo. Não assista esse vídeo passivamente. Participe. Se precisar pausar, até pausa o vídeo para fazer o cálculo. E o primeiro passo aqui é a gente entender qual é o resultado financeiro anual que a sua mentoria é capaz de gerar. Nós estamos falando aqui de resultados financeiros, mas é preciso fazer uma observação também, porque existem mentorias que não geram apenas resultados financeiros, ou não geram resultados financeiros diretamente, mas geram resultados de ganho de mentalidade, de ganhos emocionais, espirituais, de relacionamento, e a gente mede cada um dos ganhos de forma diferente. Aqui nós estamos falando especificamente de ganhos financeiros. Quando a gente fala de ganho financeiro, qual o resultado financeiro anual que uma mentoria pode gerar? Vamos dizer, então, vamos pegar o exemplo dos 24 mil ano. Eu sei que é pouco, dá para fazer muito mais, mas 24 mil. Segundo passo, calcule mais ou menos uns 15% em cima desses 24 mil. Aqui está o piso da sua mentoria. Ou seja, R$ 3.600 é o mínimo que você vai cobrar pela sua mentoria. Agora, qual seria o teto que você vai cobrar pela sua mentoria? Pegando os mesmos 24 mil reais, você pode calcular mais ou menos uns 25% em cima disso. Então, o teto aqui passa a ser R$ 6 mil. E no passo 4, dentro dessa faixa, escolha o seu valor baseado em 3 fatores bem importantes. Agora vamos lá. O primeiro fator, você tem experiência comprovada? Você tem alguns cases? Então, aproxime-se do teto, ou seja, 6 mil. Primeiros clientes, fique no piso, 3.600. No fator 2,
exclusividade. Sua mentoria tem algo que ninguém entrega? Opa, fica no teto. Não tem? Fica no piso. E no fator 3, profundidade do acompanhamento. É uma mentoria 1 a 1, quinzenal, mais perto do teto. É em grupo, mais perto do piso. Se o número que saiu aí é muito maior do que o que você cobra, esse desconforto não é o número que está errado. É o seu cérebro saindo da zona de segurança. E é exatamente aí que o seu negócio começa. Toda vez que você cobra menos do que a sua mentoria vale, você não está sendo humilde. Você está boicotando o propósito que Deus colocou em você. Quando você cobra 300, precisa de 20 pessoas ou mais para fechar o mês. Fica exausto, entrega pela metade e quem perde são as pessoas que precisam de você com qualidade. Mas quando você cobra 3, 5, 10, 15, 20 mil, você atende menos com muito mais profundidade e melhor, a pessoa aplica e ela tem transformação. Ela tem resultados, não porque você cobrou mais, mas porque ela está comprometida com ela mesma. Cada cliente recebe o melhor de você e melhor do que isso, cada cliente aplica. Os resultados são transformadores e esses clientes viram cases que atraem mais clientes. Essa é a economia do reino. Você não foi chamado para ser barato. Você foi chamado para ser transformador, para gerar resultado de verdade. Então, o meu pedido hoje não é se inscreve aqui no canal, não é compartilhe, mas é olha para o número do seu exercício, aquele valor que você calculou e se compromete com ele. Não negocia com o próximo cliente, não dá desconto antes da pergunta, apenas se compromete. O mundo está cheio de mentores medianos cobrando barato. Mas o mundo precisa da sua voz cobrando o que vale. E o próximo passo para você conseguir fazer essa transformação e virar essa chave está aqui mesmo, no próximo vídeo. Como vender mentoria? O método que tira o vou pensar do seu caminho. É a continuação direta, é o próximo vídeo desse canal, porque lá eu mostro como ter a conversa de vendas depois que você já tem o preço certo. O mundo precisa da sua voz e a sua voz merece o preço justo. Então, vem comigo para o próximo nível. Vamos juntos, fica com Deus e te vejo no próximo vídeo.